Sem Vieri. Como foi uma notícia, né, recente, como é que tu ficou em relação ao Vieri? Eu já esperava, né? Já era anunciado, né? O discurso era de venda do Vieri, Gabriel Mack também deve ser vendido. Então, para mim, o maior baque, que é um absurdo, foi a saída do Arthur. Muito pela postura, né? Eu, pelo menos, falo por mim, não é informação, é opinião, eu acho que a direção quis que o Arthur fosse embora. Também acho. Eu acho que eles praticamente fizeram força para que não acontecesse esse acordo, né, entre Juventus, Arthur e Grêmio. E aí é aí que eu começo a ficar com um pé atrás em relação ao trabalho, em relação ao que vem sendo feito e o que vem sendo pensado para o futuro. Né? Porque o Arthur era o único jogador ali que a gente poderia confiar de fato. Né? Claro, tem o Everton, tem o Carlos Vinícius também, mas o Arthur era o único lapso de inteligência que a gente tinha dentro de campo para jogar futebol. E aí ele sai. Aí agora a gente vende o Vieri, a gente contrata o Wallace, que vem do CRB, que eu não sei como vem, porque realmente é uma aposta. Né, vai jogar agora desafios grandes. Foi anunciado hoje, inclusive, né? Exatamente. Aí a gente ainda tem a informação de que talvez o Gabriel Mack também seja vendido. Provável que sim. E aí como é que a gente fica nesse cenário todo? Se já tava ruim... A pergunta é, quais foram os 5 melhores jogadores do Grêmio no primeiro semestre? O Everton, Vieri, Arthur, Carlos Vinícius e aí o último eu boto o Amuso. O Mack, talvez. Eu botaria o Mack, tá? Mas eu acho que o Amuso foi muito irregular. Eu acho que o Mack, ele... Mas vocês acham que o Arthur também teve uma irregularidade, gurias, nesse mas primeiro ainda semestre? o Arthur assim, lesiona, né? Não, ainda assim, quando o Arthur jogava, era a qualidade do meio campo do Grêmio. Então, eu acho que a preocupação dos gremistas, pelo menos pelo que eu vejo do que a Keke fala, assim, é essa. Saíram 2 dos 5 melhores. Dos 5 que são a base do time, 2 foram embora. Sim. E não tem uma tendência de uma reposição à altura. Né? O Wallace é um menino de 21 anos, tava como reserva do CRB, que tá na Série B, então é uma aposta. Exato. E o Arthur? Quem é a reposição pro Arthur? O restante de reposição que tem Pérez. O Pérez, o Nardoni. Até o Nardoni acho jogar assim, muito agora. Eu até acho que em algum momento o Pérez e o Nardoni eles podem corresponder, mas vai demorar. Mas olha, gurias, não é agora que na vai visão, acontecer. de novo, tá? Na visão de uma colorada. Gente, é inacreditável. O Pérez. O Pérez, tá? Desculpa. Ele teve um jogo bom. Eu digo assim, eu quero que piore, vitória, né? entendeu? Mas Santos, é que com a grana que se pagou. E olha, eu sei, né? Acho que a Nani, nós somos calejadas em relação a contratações infrutíferas, mas assim, neste porte, o valor que foi investido nesse jogador é inacreditável. E mais inacreditável é o treinador do Grêmio insistir com ele. E é o que me irrita, tá? Essa questão de contratação do Grêmio, porque se criou uma ideia de que tu tem que ir no mercado sul-americano buscar jovem promessa, por isso que eu acho que horrores. Mudou um pouco e eu acho que me serve, tá? Tá trazendo o Wallace lá do CRB, que é zagueiro. Sim. Prefiro que traga o Wallace do CRB do que tu pague uma fortuna no Pérez, por exemplo. E que aí não tem a muleta de entendeu? que tá vindo pra um novo idioma, É novo melhor futebol. pagar em real do que pagar em dólar, gente. E tu tá fazendo também. uma aposta numa promessa. O Pérez, a dobradinha que me venderam de Pérez e Nardoni era para brigar por titularidade. Eu não vejo o Wallace com essa pressão. Eu acho que ele vai vir, vai compor grupo, vai buscar o espaço dele. Mas hoje aí vocês o Nardoni era para ser titular não vou direto. lembrar quem postou, mas alguém postou a informação de que a ideia é que seja ou o Wallace ou o Luiz Eduardo, o titular. Eu fiquei sabendo do Luiz Eduardo até pelo Marco Souza aqui da Gaúcha, né? Que é o então foi o Marco Luiz que deu Eduardo, que é o do Vieri. cara, né? Vamos jogar com 2 destros, então, daí. E aí gente, tem mas isso não é um problema. Não, mas não... É isso? Eu não acho isso um problema. O problema é 2 canhotos. O problema é 2 ruins. Sim. Não, Se o Luiz Eduardo é o bom, tem que botar o Luiz Eduardo pra jogar. Não, eu também acho, mas eu acho que eu prefiro o Luiz Eduardo ao Gustavo Martins. Mas assim, nesse momento, nesse cenário assim, analisando o Grêmio, esses primeiros 6 meses de gestão, eu acho que essa direção começa a ganhar ponto comigo como torcedor e talvez com vários torcedores, se trouxer um meia que seja um meia titular que vai chegar e vai desembarcar e ninguém vai contestar, ninguém vai perguntar se precisa se adaptar ou não, se vai entender o que o Luiz Castro vai falar ou não. Isso Já vai vou acontecer? te dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Mas quando tu te refere a meia, Fábio, tu te refere ao camisa 10 que o Luiz Castro... É que aí o que falam é que não tem esse jogador no mercado, né? E não Esse é o ponto. Tá errado. Não tá errado. Não né? tá, Se tem, não tá. é muito caro. E aí... Porque vai todo ver, mundo, não né? vai, Todo mundo não adoraria, né? Um Arrascaeta no seu time, mas é... Mas se a direção do Grêmio conseguisse fazer esse movimento, aí
eu começo a ter uma expectativa diferente, mas até o momento eu não tenho. Eu não espero grandes coisas também em relação à contratação agora, tá? Não espero. Acho que vai ser muito modestinho. Tem o Campinho. Eu ia chamar agora o Campinho de comparação, tá? Do jogo contra o Corinthians, o último Grêmio que atuou, e um provável Grêmio que pode atuar nesse amistoso aí contra o Cascavel. O jogo contra o Corinthians tinha o Thiago Beltrame, o Marcos Rocha jogou, Wagner Leonardo, Vieri e Pedro Gabriel, Arthur e Léo Pérez e Arthur, TT, Gabriel Mack, Bright White e o Carlos Vinícius lá na frente. A projeção da nossa equipe aqui de GZH, 0 Hora, Diário Gaúcho, Rádio Gaúcha, é que amanhã vai jogar o Grando, né? O Grando voltando de lesão, né? Graças a Deus o Grando tá voltando, inclusive. Marcos Rocha na direita, porque o Pavão ainda está num processo de recuperação. A zaga pode ser composta por Wagner Leonardo na esquerda e Gustavo Martins na direita, junto com o Pedro Gabriel. A boa notícia da lateral esquerda, não que o Pedrinho esteja comprometendo, tá? Acho que ele cumpriu um baita de um papel. Mas o Marlon já tá treinando com bola. Isso é inacreditável, tá? Sim, semana Isso passada, é né? Inacreditável. Ele já tá de chuteiro, inclusive. E Meio vou falar, campo. passa pelo menos, desculpa interromper, passa pelo mental dele, Com né? certeza. Porque ele não se abalou. Com de nenhuma certeza. A recuperação do Marlon é de estudo, tá? De estudo psicológico, inclusive. Meio campo, tá? Olha o meio campo do Grêmio, é composto por Léo Pérez, Vidia Sante ou Gabriel Mack e Nardoni. Nardoni voltando também de lesão, Vidia Sante também voltando de lesão depois de 9 meses parado. Nas pontas, TT ou Enamorado e Amuso e o Carlos Vinícius lá na frente. Aparentemente, ele vai abdicar daquela insistência que ele estava tendo ali com Bright White e Carlos Vinícius, né, Fábio? Ele até, durante a temporada, que ele fala que ele não gostaria de utilizar o Carlos Vinícius e o Bright White juntos, né? Mas depois ele começa, né? Ele acaba tendo que utilizar porque ele não tinha presença de jogadores como por exemplo, um meio-campo, né? Então ele acaba O improvisando Mac tava ali. suspenso, não tava? Mas Ele teve um botou outro o Bright jogo, White, mas que ele poderia mas ter escalado teve e ele outro não jogo. escalou. Isso aí. Exatamente. Teve um E outro assim, jogo. outra coisa, assim, ó, do que a gente acompanha, e acho que é uma coisa que a análise vale pro Inter também, mas me parece que o Pesolano, de uma forma ou de outra, ele abdicou um pouco, é essa bendita desse vício por 2 pontas. Eu não consigo compreender como é que existe o problema de Eu não ter acho um que meio o de Luiz ligação. Castro não abriu mão em nenhum jogo. Não, aí que é eu que não tá. lembro. O Pesolano, lembro. sim. O Pesolano, sim. Mas o Luiz Castro, olha, desculpa, mas enquanto ele mantiver essa ideia desses 2 pontas com um time do Grêmio que praticamente tem dificuldades seríssimas de marcação, vai ser essa loucura que se acompanha no primeiro Ele até semestre. fez uma alteração na maneira desses pontas se posicionarem, né? Antes eles, às vezes, jogavam mais abertos, eles começaram a fechar um pouco mais. O TT, quando ele joga com o William, ele também faz esse movimento. Mas, de qualquer forma, não são jogadores de marcação, assim. esse é o São problema. jogadores que ficam mais espetados. Sim. O TT, por E exemplo, o TT é a todos decepção, Não, né? e para além da decepção, tem isso. O TT é um jogador que não marca. Não existe. Ele é um corredor. O TT ele começou a dar uma engrenada um pouquinho antes de dar a pausa, né? Aí ele faz uma Contra o Santos, cirurgia. ele vai bem. Ele faz uma cirurgia no nariz pra respirar melhor durante o jogo, então há uma expectativa. espera muito do TT Se nesse cria uma segundo semestre. expectativa Mas eu aí. tenho uma dúvida. Por que o Enamorado não continuou como titular? Acho que o melhor momento do Grêmio teve o Enamorado como titular. Ele e aí oscilou, volta tá? o TT. Ele deu uma Importante, oscilada. Ele deu uma oscilada, mas mas- pra mim eu manteria como titular. Só que aí o TT entra, faz gol contra o Santos, e aí o Luiz Castro se apaixona e quer que ele continue como titular. Mas também tem aquela conversa de corredor de CT, que não, o cara é a maior contratação da temporada. tem que Como é negar. problema, tu deixa É eu isso. fez ver. gol, coloca pra Só jogar, que aí entendeu? me estranha, porque o Luiz Castro ele é um cara que valoriza a meritocracia. O Vieri e o Gustavo Martins começaram a temporada como titulares justamente por isso, na explicação dele. Porque treinavam melhor. O Enamorado foi titular porque treinava melhor. Então tem que colocar quem treina melhor. Quem tá melhor, quem tá à disposição. Acho que o TT teve uma margem, sim, de melhora em relação a ele mesmo. Bem aquém do que a gente espera, né? E eu conto muito com o TT para esse segundo semestre. Muito, mas muito Sim. mesmo. E aí, assim, Fábio, olhando esse time, claro, é só um amistoso, né? Voltando de férias, dando aquela soltada na musculatura. Mas o Grêmio volta pro calendário antes de todo mundo. Pro calendário brasileiro, né? Vai enfrentar o Mirassol antes da final da Copa. Depois tem os jogos
na Sul-Americana que ir direto na altitude, né? Contra o Bolívar. Esse time já perdeu qualidade. Não consigo imaginar que vai ter uma mudança radical de contratação para ingerir qualidade nesse time. Eu já vou falar pra vocês o que vai acontecer, tá? O Grêmio pode até ganhar ou empatar, o que pra mim empatar já é, né? Já vamos ter que crise, digamos assim. Mas é um Grêmio que vai voltar lento. É um Grêmio que vai voltar sem entrosamento, porque o time muda. O meio-campo do Grêmio é outro meio-campo. O Vila Sante voltando de lesão, tu nem pode exigir nada Mas dele. o Vila Sante já estreia amanhã? Já volta pro Eu espero campo? que sim, porque ele já tá... Ele já podia ter voltado em alguns jogos. Entendi. Eu não sabia. Eu achei que ele ainda estava numa fase de Não. recuperação. Já podia, já. E o Léo Pérez realmente é engraçado, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma frase do Luxemburgo que ele fala: joga a bola rasteira pro volante, se ele tentar cabecear, manda fazer Enem. Sim. E ele faz isso dentro da área. Grêmio Gente, e aquilo ali foi do Corinthians. Não, e ele foi fez, o lance não, mais ele fez, bizarro. e E ele ele chega a erra. fazer de novo. Sim. E ele erra o cabeceio. Não, Porque o Victor não. Cuesta fazia isso. Eu tinha pavor de quando ele fazia isso. Só que ele acertava o cabeceio. Vamos Não, parar, o eu Léo já me Pérez irritei. Vamos de Inter, Tá, vamos me de Inter, irritei vamos pra- já, esse papo já me irritou. Eu e a Eu Carol vou me vamos nos irritar irritar amanhã. um pouquinho agora. Eu vou me irritar